Fala pessoal, muito bom dia, aqui é o Júlio Chartoni. Hoje é uma segunda-feira, 18 de julho, aproximadamente em 9 horas da manhã. O mercado futuro está abrindo agora. Este aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de mercado matinal que eu pretendo fazer diariamente ou quase que diariamente, onde eu vou colocar a minha ideia sobre o mercado no dia de hoje, mostrar como está a nossa carteira recomendada e também fazer análise daqueles ativos que eu estou incluindo na carteira no dia de hoje. Perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha lá no Ibov. O que esperarmos do Ibov para hoje? Ó, pessoal, o Ibov ele veio pagar aquela famigerada conta lá do pivôzinho de baixa nos 95.400 que eu vinha falando desde o dia, lá no comecinho do mês de junho, dia 10 de junho aproximadamente. Pagou aquela conta. O que esperar para hoje? Hoje nós temos aí o cenário externo trabalhando quase que todo na ponta altista. Temos aí uma menor aversão ao risco. Temos o petróleo trabalhando neste momento com 2,2% de alta e o minério de ferro trabalhando neste momento com 2,3% de alta, ainda dentro do seu canal de baixa, mas já é um fôlego que pode trazer um fôlego para a nossa Vale, para a nossa Petro. Tá? As maiores altas da semana passada ficou com Natura, inclusive Natura, eu fiz umas postagens ontem falando que ela pode chegar na primeira retração de Fibonacci em 18,77, né? Ele veio, rompeu a linha de tendência de baixa, ele fez a reversão, marcou um pivôzinho de alta. O alvo do pivô ele já está aí atingindo nas regiões dos 16,10, 16,15, mas o alvo da primeira retração de Fibonacci fica ali nos 18,77, segundo o que eu estou encontrando. Abaixo de 13,50, a Zé do Palmito e assume novamente a ponta vendedora. Depois tivemos a maior alta da semana com o BBSE3. É um ativo que eu não gosto de carregar início de posição, uma vez que ele está ali rompendo uma região de topo. Não é minha praia, não gosto desse tipo. Eu gosto de pegar início de movimento, mas para quem estava comprado, permanece comprado porque não tem padrão de reversão para baixa neste momento. E depois vem Magalu, Magazine Luiza, até criei uma confusão aí esse final de semana, porque eu falei que Magazine Luiza rompeu a linha de tendência de baixa, começou a trabalhar acima das médias, fez a reversão de baixa para alta, e existe a possibilidade de buscar os 4,19. Aí o pessoal falou, pô, você é louco, você está recomendando alta, compra de Magazine Luiza. Pessoal, eu não estou recomendando, não é questão de estar recomendando não, é questão de que graficamente ele tem esse alvo. E ainda deixo bem claro, é uma análise estritamente técnica, não tem nada a ver de análise fundamentalista, pelo que eu falei de Magazine Luiza e pelo que eu estou falando, inclusive de todas as recomendações que eu passo. É sempre análise técnica. Abaixo ainda de 2,30, 2,40, Magazine Luiza Zé do Palmito na compra e volta para a ponta vendedora, tá pessoal? Então, tenho um alvo, tenho o ponto de entrada e tenho o ponto de stop. As maiores baixas da semana ficou lá com 3R Petróleo, que formou aí um padrãozinho de reversão. Caso ele venha trabalhar acima do 30, 31, ele pode fazer o movimento corretivo e pode ser que esteja mesmo um movimento corretivo hoje. Alpa 4, que teve aí com 12,46% de queda, ele está em região de possível fundo duplo, caso ele respeite essa região de 17,95. E depois a B3, que veio aí trabalhar também no movimento baixista e ainda não tem um padrão de reversão. Quero mostrar para vocês a nossa carteira recomendada, como que ela funciona. Olha, a nossa carteira é essa aqui. Eu coloco nos grupos do Telegram da Sarinvest diariamente as novas recomendações, as operações em andamento atual e depois eu coloco aqui também as operações encerradas, tá? E o que quer dizer aqui, ó? Bom, aqui nós temos as colunas data, o lado compra, trabalhamos na ponta compradora, trabalhamos na ponta vendedora, quais são os ativos, quais são os preços de entrada. Esses preços de entrada aqui, se você quiser considerar 1% acima, 1% abaixo, eu acho que está dentro, tá? Funciona. Eu não considero, eu considero exatamente o preço que está. A parcial aqui, para todos eles, é 5%.
do preço de entrada, tá, gente? É calculado, é 5% do preço de entrada. E você vai reparar que às vezes o alvo ele é o mesmo valor da parcial, não deveria ser maior. Mas como graficamente ele não tem um alvo acima, eu coloco o alvo igual a preço da parcial. Caso contrário, eu coloco um alvo mais acima, aonde está algum cenário gráfico que me possa dar essa amplitude do movimento. Tá? O preço de stop, pessoal, olha, o preço de stop é o seguinte. Para as pontas vendidas, eu gosto de estopar caso ele atinja o stop. Para as pontas compradas, eu gosto de ajustar o stop, tá? Ou fazendo ajuste do preço do stop ou carregando mais posições, tá? E caso isso aconteça, reparem que aqui embaixo, ó, eles estão em amarelo nas operações em andamento. O preço de stop aqui ele está alterado para amarelo e a parcial também. Por quê? Porque teve uma alteração nesses valores, tá? Por isso que ele está destacado em amarelo. Uma outra situação bom, daí aqui ele vem o preço atual, a cotação atual do ativo, aí ele vem aqui o peso da carteira. Eu considero 5% para cada ativo, tá, pessoal? Aqui está errado, eu vou corrigir, está marcando aqui 1,8% para Natura, não é um valor maior, tá? Eu vou aumentar esse valor aí, vou corrigir, mas é alguma coisa aí que provavelmente eu digitei errado, mas antes de liberar para vocês eu vou atualizar esse valor, tá? Essa variação percentual é a variação percentual da cotação atual em relação ao preço de entrada, tá? Levando em conta se eu já fiz uma realização parcial ou não, tá bom? E por que eu carrego 5% de peso? Porque como nós temos uma carteira para swing e conforme vai surgindo oportunidades durante o pregão, durante o pregão, durante os dias, nós vamos fazendo novas entradas, pode ser que se a gente colocar 30% de um ativo, 20% do outro, a gente não tem uma boa diversificação. Então eu coloco 5% para a gente ter uma diversificação dos ativos, tá? Aqui por último ele mostra o status, né? O que é aqui a última coluna? Aqui está falando que é call, que são as oportunidades para hoje, 18 de julho, tá bom? Aí aqui embaixo, em operações em andamento, nós temos aqui, ó, um percentual do IBOV, que é o nosso benchmark. Neste momento o IBOV, desde quando começamos a carteira, ele está com 2,02% de queda. Temos aqui um percentual referente ao capital alocado, o resultado, e referente ao capital total. O que é isso? Eu estou carregando 5% para cada ativo, certo? Então, se eu tenho uma carteira lá disponível R$ 100.000, eu não usei os R$ 100.000 da carteira, tá? Eu usei, imagine, por exemplo, 30% da minha carteira, eu usei apenas R$ 30.000. Então, esse aqui é um resultado percentual em função de quanto você está usando de capital da sua carteira. E este outro aqui é um percentual em função da sua carteira total. Por exemplo, eu estou usando apenas 30%, mas eu tenho mais 70% para usar e eu estou com um resultado aqui de 0,53% positivo do meu capital, tá? Lembro que o IBOV neste momento está negativo. Não quer dizer que vai estar sempre assim, em algum momento nós vamos estar abaixo do IBOV, mas a ideia de fazer a gestão diária é que a gente fique acima do IBOV. Tá? O que muda da parte de cima para a parte de baixo? É somente aqui o status. Ó. Quando você tem aqui parcial, quer dizer que já foi feita uma realização parcial. E se eu fiz a realização parcial, eu alterei o preço de stop, por isso que ele ficou em amarelo. Quando ele está escrito no trade, é porque nós entramos na operação e ainda não fizemos uma realização parcial. Tá joia? Aí depois aqui embaixo está falando que valores destacados em amarelo referem-se à alteração do ponto de stop ou do carregamento de posição. E aqui na segunda folha, né, nós temos aqui as operações que já foram encerradas, tá? Ou que já foi feito parcial. Então, se já foi encerrado, não nos interessa mais, nós podemos entrar novamente. Ou se nós estamos na parcial, podemos carregar mais posição de acordo com a movimentação do que vai acontecendo. Aqui nós temos a data de entrada e aqui nós temos a data da saída, tá? E por último, nós temos aqui o disclaimer, que é interessante, sempre coloque atenção nisso, para que você
possa estar fazendo algumas operações conforme o seu perfil operacional. Ok? Vamos dar uma olhadinha no que nós estamos recomendando para hoje, ó. INBR3, BRKM5, BBAS3, CPF3, EIG3, Natura, BRFS3 e Valide. Os dois últimos na ponta vendida, hein, pessoal? Tá? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos ver o gráfico deles? Então, eita. Ué. Bom, pessoal, o primeiro é ENBR3. ENBR3 ele vem ali, ó, acumulando numa regiãozinha de fundo, né? Ele fez ali a reversão de baixa para alta pelo Hilo, né? Foi marcar um topinho e agora ele voltou numa região de suporte. Ele pode voltar a subir, buscando ali a primeira retração de Fibo e stop abaixo da reversão do indicador Hilo. E também nós temos aqui, ó, o MACD perdendo força nesse momento levemente na ponta vendedora, mas sem força. Perceba que o MACD ele não tem candles vermelhos, que para mim representa volume de venda por conta do indicador que eu uso, tá? Então é o primeiro que faz parte da recomendação de hoje. Depois nós temos BRKM5. BRKM5 percebe que nós temos aí o MACD, eu gosto muito de usar o MACD, né, pessoal? Ele mudou aí, ó, da ponta vendedora para a ponta compradora, porém ainda com volume de venda. Mas nós temos aqui o indicador Chartone, que ele já deu para nós aqui, falando, opa, ali região de fundo, ele está marcando um fundo triplo, rompeu a linha de tendência de baixa e pode fazer a correção do ativo, tá? Depois nós temos BBAS3. Da mesma forma, ele veio aí, acumulou, né, numa regiãozinha aí de fundo, né, teve uma consolidação, acumulou e no pregão de sexta-feira ele fez a reversão de baixa para alta tanto pelo indicador Hilo quanto pelo indicador MACD, né? Claro que se eu for esperar ele formar um padrão mais consistente, eu posso estar entrando atrasado na operação e aí eu prefiro deixar passar a oportunidade. Então eu ainda prefiro entrar um pouco mais cedo, ter um stop um pouco menor e aproveitar a festa caso ele venha andar a favor do nosso trade, tá? Depois nós temos CPFE3. Da mesma forma, ele vem ali acumulando em regiãozinha do fundo uma possível onda 2 de médio e longo prazo. Fez a reversão de baixa para alta tanto pelo MACD, pelo Hilo e tem o indicador Chartone ali dando compra no dia de sexta-feira, no fechamento de pregão de sexta-feira, mostrando para nós a possibilidade de um movimento altista, tá? Depois vem EGE3. É um outro ativo, ó, que ele fez uma formação de fundo triplo, né? 1, 2, 3, terceiro fundo aqui assim. Tem uma figurinha bandeira formando. Caso ele venha trabalhar aqui acima do 41,98, 42, abre oportunidade para ele continuar no movimento altista, tá? Temos aí o MACD, perdeu força, perdeu volume compradora, mas ainda está trabalhando na ponta compradora, mas é um ativo que, por mais que ele pegue o stop, não vai ser tão caro, não vai pesar tanto no nosso operacional. Aí nós temos Natura. Natura rompeu a linha de tendência de baixa, fez o pivôzinho de alta. Perdão. Tem o primeiro indicador Chartone que deu entrada na compra. Temos aí o MACD trabalhando na ponta compradora e a Zé do Palmito abaixo de 13,60. Aí nós temos BRFS3, que recomendei operação na ponta vendedora, tá? Eu percebo que aqui ele veio perdendo força na formação de novos topos e o MACD ele veio apontar para venda ainda com volume comprador, mas aqui eu já acredito que ele possa buscar pelo menos ali a reversão do indicador Hilo, uma regiãozinha de suporte. E depois temos Vale de 3. Da mesma forma, ele tem uma possibilidade de formação de uma figura W,
né? Mas agora, no pregão de sexta-feira, ele formou um candle vendedor, junto com o MACD mudando para a ponta vendedora, e eu acredito que ele possa buscar aqui pelo menos a região de 9,30, né? Mas aqui na região dos 9,83, 9,70, aqui pela região do Rio, já é possível fazer uma realização parcial e proteger as operações. Pessoal, nem todo dia eu recomendo essa quantidade de ativos. É uma média de 4, 3 ativos por dia que a gente inclui na carteira. Como nós estávamos com um espaço aí para disponível em função do peso de cada ativo na carteira, e hoje teve um pouco mais de oportunidades, tá? Amanhã eu volto e mostro para vocês um pouco mais de como está a carteira e quais os ativos que nós estamos operando no dia. Até lá!